E agora convidamos todas as irmãs e irmãos para fazermos as nossas reflexões espirituais. É o momento da nossa reflexão espiritual do dia. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e evolução, né? E já queríamos deixar um aviso aqui que amanhã, terça-feira, à noite, nós faremos uma live, estaremos ao vivo dentro do grupo, do clube de membros, fazendo uma live sobre inteligência emocional. Então, se você faz parte do clube de membros da equipe Bezerra de Menezes, que você pode, inclusive, se inscrever no botãozinho que tem aí ao lado de inscrição, amanhã nós estaremos ao vivo, vamos publicar dentro dos grupos de WhatsApp, vamos avisar o horário certinho, mas já está previsto para amanhã, às 8 horas da noite, uma live sobre inteligência emocional e evolução. Nós vamos aprofundar o tema que nós vamos trazer aqui. Nós vamos trazer essa reflexão, mas amanhã nós vamos aprofundar esse tema, onde você vai ter oportunidade de trazer o seu problema, pedir orientação dentro desse tema, fazer perguntas, fazer questionamentos, emitir opiniões. Nós vamos estar tratando esse tema de uma maneira bem mais aprofundada. Então, lembre-se que amanhã teremos a live ao vivo para conversar mais aprofundadamente sobre a inteligência emocional. Bom, mas vamos trazer aqui a nossa reflexão sobre inteligência emocional e evolução. A grande missão nossa na vida terrena e na vida espiritual, é a evolução. Nós caminhamos, a nossa alma é imortal, e nós reencarnamos periodicamente, viemos para a vida terrena, para num processo de, vivendo na carne, vivenciar experiências felizes e dolorosas, experiências diversas, sempre buscando a evolução, sempre buscando o melhoramento, né? Alguns vão evoluir mais rapidamente do que outros, vai depender da força de vontade, da fé, né? do esforço de cada um. A inteligência emocional, ela está relacionada com a evolução. Nós, a partir da inteligência emocional, da nossa competência, nossa capacidade emocional, nós conseguimos evoluir muito mais rapidamente. E é por isso que vamos trazer esse tema aqui, inteligência emocional e evolução. A inteligência emocional é a nossa capacidade de controlar e gerenciar e gerir as nossas reações emocionais em relação a pessoas e acontecimentos. Vou repetir. Inteligência emocional é a nossa capacidade de gerenciar o nosso comportamento, as nossas reações emocionais, quando lidamos com outras pessoas e com os acontecimentos da vida. Por exemplo, tem pessoas, que quando a sua vida está correndo tudo bem, está tudo bem em casa, no trabalho, no casamento, no emprego, a pessoa se mostra uma pessoa super estável, equilibrada, né? Tá tudo bem para ela quando, vamos dizer, o tempo tá nem de chuva nem de sol, tá a temperatura perfeita, né? O tempo perfeito, a situação perfeita, enfim, ela se sente forte. Mas basta uma pequena tempestade, basta uma pequena aflição, basta uma pequena crise na empresa, ou uma pequena dificuldade no casamento ou na família, e a pessoa se desestabiliza totalmente. Parece que com um sopro a pessoa se desestabiliza. Se ela encontra no trabalho uma outra pessoa mais difícil, ela já não sabe lidar. Ela sabe lidar com as pessoas que tratam ela bem, com as pessoas tranquilas, mas quando encontra uma pessoa de um temperamento mais difícil, a pessoa já se desestabiliza.
O casamento, tá tudo bem no casamento, mas se acontecer qualquer coisa de anormal ali no casamento, a pessoa já quer brigar, já entra, já começa uma crise do nada. Então, o casamento entra em crise com muita facilidade, assim como a situação na casa, assim como a situação com os vizinhos, com parentes. Então, ela não sabe lidar com as alterações de humor das outras pessoas, né? Ela só sabe lidar com pessoas que são assim absolutamente tranquilas com ela. Se a pessoa se altera um pouco de lá, ela já perde também a sua estabilidade do lado de cá. E os acontecimentos, tá tudo bem, mas se, por exemplo, aconteceu um problema na empresa, se aconteceu um problema na casa, se aconteceu um acidente qualquer, uma situação anormal que ocorre na nossa vida, a pessoa não sabe lidar. Ela só sabe lidar com situações boas. Com situações difíceis, elas já se desestabilizam. Então, ou seja, nós dizemos que essa pessoa não tem inteligência emocional. Porque se está tudo bem, ela está feliz, ela está alegre, ela está funcionando. Mas se alguma coisa varia, essa pessoa perde o equilíbrio de lidar com pessoas e com situações. Deixe a sua opinião sobre isso. Você é uma pessoa assim? Você conhece alguém do seu relacionamento, da sua casa, no casamento, na sua empresa, que é assim? Pessoas que perdem o controle, ficam nervosas, se desestabilizam, né? Apelam facilmente, e se a situação não ocorre exatamente como elas gostariam que ocorresse? Deixe o seu comentário sobre isso aí. A inteligência emocional, se você quer melhorar a sua inteligência emocional, se você quer ampliar o nível da sua inteligência emocional, ela inicia com o autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos meditar sobre o nosso comportamento, refletir sobre o nosso comportamento. Existe o ditado que diz: o pior cego é o que não quer, aquele que não quer enxergar. A pessoa, às vezes, ela enxerga muitos defeitos e imperfeições dos outros, mas ela ela não enxerga nela mesma. Jesus Cristo falou: em vez de você tentar tirar o cisco do olho do próximo, tire primeiro a trave do seu próprio olho. O que Jesus tentou falar com isso? Em vez de você criticar o outro, julgar o outro, dar opinião na vida das outras pessoas, reflita sobre o seu comportamento para descobrir as suas imperfeições, para descobrir os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Porque ao se conhecer melhor, você consegue processar o seu melhoramento, digamos assim, a sua reforma interior. E aí, ao se melhorar, ao estar evoluindo, você vai poder, pelo exemplo, ajudar as outras pessoas. Então, a inteligência emocional inicia por você tentar tirar o cisco do seu próprio olho, ou seja, você se conhecer mais, entender por que você se desestabiliza com tanta facilidade, por que você é uma pessoa tão nervosa, por que você é tão ansiosa, o que está te deixando depressiva, o que te está deixando aflita, por que você é uma pessoa apressada, por que você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa intolerante e impaciente com as outras pessoas, você é uma pessoa egoísta, você precisa se conhecer. Né? Às vezes as pessoas não querem se olhar no espelho para se conhecer melhor a si mesmo. Então, a inteligência emocional inicia com o autoconhecimento, porque se a gente se conhecer mais, tiver consciência do nosso egoísmo, da nossa intolerância, da nossa capacidade de sentir inveja do próximo, da nossa dificuldade de ajudar, de praticar caridade, se você conhecer, tomar consciência disso, você pode intervir, então você consegue melhorar a tua inteligência emocional, porque você vai ser uma pessoa mais humilde, porque saberá mais sobre as tuas imperfeições. Então, inteligência emocional inicia com o autoconhecimento.
autocontrole de emoções e reações. Olha só que coisa interessante. Deixe as suas opiniões sobre isso. Você é uma pessoa que tem controle sobre as suas emoções, sobre as suas reações? Ou você é aquela pessoa explosiva? Você é aquela pessoa que se alguém falar alguma coisa que você não gosta, você já apela. Ou você grita, ou você fica nervoso, ou você chora, ou você fica com medo. Você é aquela pessoa que passa por altos e baixos. Ou você está muito alegre ou está muito triste. Você não mantém uma linha serena. Ou você entra na euforia ou você entra na depressão. Você é uma pessoa assim? Desequilibrada, ou você é uma pessoa controlada? Que mesmo diante de alguém te ofendendo, mesmo diante de alguém te agredindo verbalmente, você mantém ali a tua serenidade, o teu controle, né? Você tira de letra uma situação para evitar criar uma situação, uma confusão maior. Qual desse tipo de pessoa é? Você é um descontrolado ou você é um controlado? Deixa a sua opinião sobre isso aí. Porque se você é uma pessoa que consegue se controlar, mesmo diante de situações difíceis, mesmo você tendo a vontade de explodir, xingar alguém que te xingou, que te agrediu verbalmente, por exemplo, mesmo você tendo essa vontade de reagir, mas você mantém o controle para manter aquela situação equilibrada. Ou você é a pessoa que explode facilmente, né? Se você é uma pessoa que perde o teu controle facilmente, você tem uma baixa inteligência emocional. É sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de força. É sinônimo de fraqueza. Falta de controle pessoal. Uma outra pergunta aqui. Automotivação para a vida, para o trabalho. Você é aquela pessoa que você precisa que alguém te motive, que alguém te empurre para frente, ou você mesmo consegue se motivar? Você é aquela pessoa que só acorda de manhã se alguém chegar e falar, ó, tá na hora de trabalhar. Ou você mesmo consegue, né, levantar e sair para o trabalho feliz da vida, né, motivado para realizar suas tarefas. Então, que tipo de pessoa é? Você é uma pessoa motivada ou desmotivada? A motivação pessoal, a capacidade de motivar a si mesmo, denota alta inteligência emocional. Tem pessoas que dependem de outros para se motivar. Essas são dependentes. É sinal de fraqueza. Você quer ser uma pessoa com alto grau de inteligência emocional, você precisa aprender a motivar a si mesmo. Desenvolver áreas de interesse, desenvolver estratégias de você mesmo se motivar. Então uma coisa que te motiva é você acordar de manhã e botar uma música no rádio, então faça isso, te motiva. Fazer uma oração de manhã te motiva, então faça isso. Né? Então, você tem que descobrir as coisas que te motivam para você mesmo se motivar, você não ficar dependendo de terceiros. A motivação para a vida e para o trabalho é um sinal de inteligência emocional. Empatia. Empatia é reconhecer as emoções das outras pessoas. Eu tenho empatia com alguém quando eu me coloco no lugar dela. Se ela está triste, eu tenho empatia com ela, eu não vou chegar, né, ou criticando ela porque ela está triste. Não, eu vou me solidarizar com ela. Vou sintonizar com ela e vou tentar, né, num diálogo, descobrir por que ela está triste. E aí eu vou gerar uma empatia. E aí, eu entrando em sintonia com essa pessoa, eu consigo tirar ela da tristeza. Ou se eu encontro uma pessoa do meu relacionamento, da família, do meu trabalho, que está muito ansiosa, está muito agitada, está muito aflita, né? Em vez de eu ficar também aflito, ansioso, né? Pelo contrário, eu vou entrar em empatia com ela.
simpatizar com ela, dizer que eu entendo por que ela está tão preocupada, tão ansiosa, mas aí, depois que eu entrar nessa sintonia, eu tento trazer ela para uma situação mais controlada. Eu primeiro tenho que ter empatia, ou seja, me colocar ao lado dela, para depois eu trazer ela para o meu lado, para a situação de maior controle. Então, ter empatia com alguém é você se colocar no lado dessa pessoa. Então, a empatia é um sinal de inteligência emocional. Quantas pessoas veem uma outra ali, ou no trabalho, ou mesmo em casa, a pessoa está ali numa situação de aflição, de tristeza, fica criticando. Em vez de ter empatia para conquistar aquela pessoa e ajudar essa pessoa a sair daquela situação, fica acusando, fica criticando ou sendo insensível com aquela pessoa. Então, vamos ter mais empatia com relação ao nosso próximo. Habilidades nos relacionamentos interpessoais. Quantas pessoas têm grande dificuldade de se relacionar com outras pessoas, se isola, né? Não tem uma sensibilidade para fazer um elogio quando a pessoa acerta, mas é muito rápido em fazer uma crítica quando a pessoa erra. Se a pessoa quer criticar, critica a pessoa em público. Se quer elogiar, elogia em particular. Devemos ser o contrário. Se eu vou elogiar uma pessoa, eu vou procurar elogiá-la em público para realçar, ressaltar ela, né? Ela vai ficar feliz comigo. E se eu tenho que criticar ou fazer uma observação dela, por que não chamá-la no particular e conversar só com ela? Então, são habilidades que nós temos que desenvolver de nos relacionar com as pessoas, para conquistar o coração das pessoas. Então, a habilidade de criar relacionamentos interpessoais é um aspecto da inteligência emocional. Quantas pessoas são mal-humoradas, o mau humor afasta os outros. Já o sorriso aproxima. Então, você sorrir mais, você vai conquistar o coração das pessoas, você vai se aproximar, facilita no relacionamento interpessoal. Você ser uma pessoa mal-humorada só dificulta o teu relacionamento interpessoal. Então, vamos desenvolver a nossa capacidade de nos relacionar melhor com os nossos irmãos. Capacidade de trabalhar em equipe, cooperar em grupos. Tem pessoas que são até muito competentes, mas não conseguem trabalhar em grupo, não conseguem cooperar. Ela trabalha sozinha, mas ela não se dispõe a ajudar o outro a trabalhar. Ela só trabalha isolada, ela não trabalha em equipe, em grupo. Você conhece pessoas assim? Pessoas que não conseguem cooperar. E a cooperação é a grande arma de você conseguir realizar grandes obras. As grandes obras são realizadas por pessoas que trabalham em equipe, que cooperam uns com os outros. Então, o trabalho em equipe é fundamental. A pessoa que só sabe trabalhar sozinho é uma pessoa isolada, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que ela quer aparecer sozinho, ela não se dispõe a abrir o coração e a mente dela para lidar com outras pessoas. Então, é preciso aprender a cooperar, a trabalhar em grupo, a trabalhar com as pessoas. Sensibilidade e responsabilidade social. Quantas pessoas têm que elas só pensam nela mesma, elas são egoístas. Elas pensam em tudo que ela vai fazer, ela pensa quanto ela vai ganhar, o bem-estar dela. Ela não tem um senso de que o social é importante. Ninguém vive isolado. Então, no meu trabalho, se eu trabalho num setor da minha empresa, se todos estiverem trabalhando felizes e as coisas estiverem funcionando bem naquele setor, todos saem ganhando, inclusive você. Mas tem pessoas que não, que ela pensa em fazer o trabalho dela e criticar os demais, ela não ajuda ninguém. Ela ajuda a si mesma, somente a si. Às vezes a pessoa dentro da família, ela tem irmãos
ela faz para ela faz a comida para tudo ela faz só para ela, dentro de casa, né? Ela é incapaz de pensar no coletivo, no social, não tem sensibilidade social, seja na família, seja do trabalho, seja no condomínio onde ela mora, seja na sociedade de uma maneira geral. Ela é incapaz de levantar uma agulha, uma pena, um tijolo, uma pedra para ajudar alguém. Ela está pensando só nela. Ela não se dispõe a sair da casa dela, ela tem um cobertor velho que ela não usa mais. E ela sabe que tem morador de rua na cidade dela que está passando frio, mora na rua. Alguns chegam até a morrer de frio. Ela é incapaz de pegar uma roupa que ela não usa mais, uma toalha, né, um kit de limpeza, um cobertor, né, que ela não usa mais, pôr dentro do carro dela e ir lá na rua distribuir para uma pessoa, para duas pessoas, enfim. Ela falando isso não tem nada a ver comigo. Ela pensa só nela, ela não tem sensibilidade social. Então a falta de sensibilidade social demonstra uma baixa inteligência emocional. Vamos pensar nisso. Então, fechando aqui o assunto, quando a gente pensa em inteligência emocional, a gente pensa numa pessoa mais evoluída. Você quer evoluir, você quer fazer a tua reforma íntima, porque você quer ser uma pessoa melhor para dar a tua contribuição de transformar esse mundo que nós vivemos num mundo melhor. Né? Algumas pessoas são imediatistas. Ah, mas para que eu vou ajudar o mundo melhor? Se tornar o mundo melhor? Nós temos os nossos descendentes, nossos irmãos, nossos filhos, né? Quantos entes queridos nossos que são jovens, ainda bem mais novos que nós, que ainda vão viver muito mais tempo. Nós podemos ajudar que o mundo deles seja melhor. As novas gerações que vão chegar. É por isso que o propósito de Deus é a evolução do ser humano. Deus pensa o seguinte, a vida humana ela vai continuar a perdurar infinitamente. Então Deus pensa nessa evolução de um mundo, de a civilização, a cada dia se tornar melhor. Mas para isso, as pessoas têm que parar de olhar só para o seu umbigo e começar a olhar também para o social. É claro que nós temos que fazer as coisas para proteger a nossa família, os nossos filhos, nós temos que trabalhar para o nosso próprio sustento. Então, um lado nosso é para criar uma estrutura da nossa vida terrena, que nós precisamos. Nós precisamos comer, ter uma casa, ter um carro, pagar a escola dos filhos, enfim, isso aí faz parte. Né? Então, eu tenho que ter a estrutura material para que a minha jornada terrena seja produtiva. Isso aí eu tenho que ter. Mas eu tenho que ter um pouco mais do que isso. Eu tenho que ter uma visão além disso. Além de pensar em mim, no meu ângulo familiar mais isolado, eu tenho que pensar que, de alguma forma, eu posso dar uma contribuição também para tornar o mundo um lugar melhor. Isso é evolução. Então, a inteligência emocional nos dá essa condição de a gente pensar em nós, da nossa família, no nosso ângulo familiar, mas também na sociedade que nós vivemos. Então, esta é a reflexão de hoje, né, que nós trazemos hoje para o nosso culto cristão no lar. Nós vamos ler algumas mensagens aqui das irmãs e dos irmãos, alguns comentários, para seguirmos com o nosso culto no lar. Vamos lá. A Bernadette diz, quando desenvolvemos habilidades do bem, chegaremos mais rápido à perfeição, ou seja, seremos pessoas do bem. Perfeito, irmã, muito boa a colocação. A Ivone, gosto muito do culto, irmão Ari, sinto-me muito bem. Que Deus te abençoe, irmã. Vamos lá. Muitos pedidos de orações, muitos pedidos de prece. Deixe os seus pedidos de orações, de prece, de auxílio, de ajuda, que a espiritualidade está aqui presente para realizar os tratamentos espirituais. A Regina diz, tem pessoas que não gostam de compartilhar no serviço, medo de ensinar, medo do outro ser melhor do que ela. Exatamente, existem pessoas egoístas, elas são inseguras, elas não gostam de cooperar, são egoístas.
A Rosane diz: eu não consigo me relacionar com a família do meu esposo, eu fico doente só de pensar nele. É uma prova, Rosane, que você tem e que você precisa superar essa prova. Deus colocou essa prova, a dificuldade que você tem de se relacionar com a família do seu esposo. Então, que tal enfrentar e vencer essa prova? Aproveite, queridas irmãs e irmãos, e compartilhem nossa mensagem, nosso culto em suas redes sociais, com seus amigos, com seus entes queridos. Que Deus abençoe a todos.